Charles Haddon Spurgeon, A Personalidade do Espírito Santo. Sermão número 4. Um sermão pregado na manhã de domingo, 21 de janeiro de 1855, pelo reverendo Charles Haddon Spurgeon, na capela New Park Street, Southwark. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Vós vos surpreendereis ao me ouvir anunciar que não pretendo esta manhã dizer nada sobre o Espírito Santo como o Consolador. Proponho reservar isso para um sermão especial esta noite. Neste discurso, esforçar-me-ei por explicar e reforçar certas outras doutrinas que creio serem claramente ensinadas neste texto, e que espero que Deus, o Espírito Santo, torne proveitosas para nossas almas. O velho John Newton disse certa vez que havia alguns livros que ele não conseguia ler. Eram bons e sólidos o suficiente, mas, disse ele, são livros de meio centavo. Você tem que pegar tanta quantidade antes de ter algum valor. Há outros livros de prata e outros de ouro, mas eu tenho um livro que é um livro de notas de banco, e cada folha é uma nota de banco de valor imenso. Assim encontrei com este texto, que eu tinha uma nota de banco de valor tão grande que não poderia contá-la toda esta manhã. Eu teria que vos manter várias horas antes de poder desdobrar para vós todo o valor desta preciosa promessa, uma das últimas que Cristo deu ao seu povo. Convido vossa atenção para esta passagem, porque encontraremos nela alguma instrução sobre 4 pontos. Primeiro, concernente à verdadeira e própria personalidade do Espírito Santo. Em segundo lugar, concernente à agência unida das 3 gloriosas pessoas na obra de nossa salvação. Em terceiro, encontraremos algo para estabelecer a doutrina da habitação do Espírito Santo nas almas de todos os crentes. E em quarto, encontraremos a razão pela qual a mente carnal rejeita o Espírito Santo. Em primeiro lugar, teremos alguma pequena instrução concernente à própria personalidade do Espírito Santo. Estamos tão acostumados a falar sobre a influência do Espírito Santo e suas operações e graças sagradas, que somos propensos a esquecer que o Espírito Santo é verdadeiramente e realmente uma pessoa, que ele é uma subsistência, uma existência, ou como nós trinitarianos geralmente dizemos, uma pessoa na essência da divindade. Temo que, embora não saibamos, tenhamos adquirido o hábito de considerar o Espírito Santo como uma emanação fluindo do Pai e do Filho, mas não como sendo realmente uma pessoa ele mesmo. Sei que não é fácil carregar em nossa mente a ideia do Espírito Santo como uma pessoa. Posso pensar no Pai como uma pessoa, porque seus atos são tais que posso compreender. Vejo-o pendurar o mundo no éter. Contemplo-o envolvendo um mar recém-nascido em faixas de escuridão. Sei que é ele quem forma as gotas de granizo, quem conduz as estrelas por seus exércitos e as chama pelo nome. Posso concebê-lo como uma pessoa porque contemplo suas operações. Posso realizar Jesus, o Filho do Homem, como uma pessoa real, porque ele é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não requer grande esforço da minha imaginação para retratar o bebê em Belém, ou para contemplar o homem de dores e experimentado no sofrimento, do rei dos mártires, enquanto ele foi perseguido no salão de Pilatos, ou pregado na árvore maldita por nossos pecados. Nem acho difícil, às vezes, realizar a pessoa do meu Jesus sentado em seu trono no céu, ou cingido de nuvens e usando o diadema de toda a criação, chamando a terra ao juízo e nos convocando para ouvir nossa sentença final. Mas quando venho lidar com o Espírito Santo, suas operações são tão misteriosas, seus feitos são tão secretos, seus atos são tão removidos de tudo que é de sentido e do corpo, que não consigo tão facilmente ter a ideia de ele ser uma pessoa, mas uma pessoa ele é. Deus, o Espírito Santo,
não é uma influência, uma emanação, um fluxo de algo fluindo do Pai, mas ele é tanto uma pessoa real quanto Deus o Filho ou Deus o Pai. Tentarei esta manhã um pouco estabelecer a doutrina e mostrar-vos a verdade dela, que Deus o Espírito Santo é realmente uma pessoa. A primeira prova que reuniremos do tanque do Santo Batismo: deixai-me levar-vos para baixo, como já levei outros, ao tanque batismal, agora oculto, mas que eu gostaria que estivesse sempre aberto à vossa vista. Deixai-me levar-vos à fonte batismal, onde os crentes põem o nome do Senhor Jesus, e vós me ouvireis pronunciar as solenes palavras: eu vos batizo em nome, notai, em nome, não nomes, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que é batizado segundo a verdadeira forma estabelecida nas Escrituras deve ser um trinitariano. Caso contrário, seu batismo é uma farsa e uma mentira, e ele mesmo é encontrado um enganador e um hipócrita perante Deus. Como o Pai é mencionado e como o Filho é mencionado, assim é o Espírito Santo. E o todo é resumido como sendo uma trindade em unidade, por ser dito não os nomes, mas o nome, o glorioso nome, o nome Jeová, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deixai-me lembrar-vos que a mesma coisa ocorre cada vez que sois dispensados desta casa de oração. Ao pronunciar a solene bênção de encerramento, invocamos em vosso favor o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo. E assim, segundo o modo apostólico, fazemos uma distinção manifesta entre as pessoas, mostrando que cremos que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Se não houvesse outras provas nas Escrituras, penso que estas seriam suficientes para todo homem sensato. Ele veria que se o Espírito Santo fosse uma mera influência, ele não seria mencionado em conjunção com dois que todos confessamos serem pessoas reais e próprias. Um segundo argumento surge do fato de que o Espírito Santo realmente fez diferentes aparições na Terra. O grande Espírito manifestou-se ao homem. Ele vestiu uma forma de modo que, embora não tenha sido contemplado por olhos mortais, ele foi tão velado em aparência que foi visto, até onde aquela aparência foi concernente, pelos olhos de todos os observadores. Vedes vós Jesus Cristo, nosso Salvador? Ali está o rio Jordão, com suas margens inclinadas e seus salgueiros chorando ao seu lado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, desce ao riacho e o Santo Batista, João, mergulha-o nas ondas. As portas do céu são abertas, uma aparência miraculosa apresenta-se, uma luz brilhante brilha do céu, mais brilhante que o sol em toda a sua grandeza. E descendo em uma torrente de glória, desce algo que reconheceis ser uma pomba. Ela repousa sobre Jesus, senta-se sobre sua sagrada cabeça, e como os velhos pintores punham um halo ao redor da testa de Jesus, assim o Espírito Santo derramou um resplendor ao redor da face daquele que veio cumprir toda a justiça e, portanto, começou com as ordenanças do batismo. O Espírito Santo foi visto como uma pomba, para marcar sua pureza e sua mansidão. E ele desceu como uma pomba do céu para mostrar que é do céu somente que ele desce. Nem é esta a única vez quando o Espírito Santo foi manifestado em forma visível. Vede aquela companhia de discípulos reunidos em um cenáculo. Eles estão esperando por alguma bênção prometida. Em breve ela virá. Escutai, há um som como de um vento impetuoso. Ele enche toda a casa onde estão sentados. E, espantados, eles olham ao redor, perguntando-se o que virá em seguida. Logo, uma luz brilhante aparece, brilhando sobre as cabeças de cada um. Líguas partidas como de fogo assentaram sobre eles. Que foram estas maravilhosas aparições de vento e chama, senão uma exibição do Espírito Santo em sua própria pessoa? Eu digo que o fato de uma aparição manifesta que ele deve ser uma pessoa. Uma influência não poderia aparecer. Um atributo não poderia aparecer. Não podemos ver atributos. Não podemos contemplar influências. O Espírito Santo, então, deve ter sido uma pessoa,
pois foi contemplado por olhos mortais e veio sob o conhecimento dos sentidos mortais. Outra prova vem do fato de que qualidades pessoais são, nas Escrituras, atribuídas ao Espírito Santo. Primeiro, deixai-me ler-vos um texto em que o Espírito Santo é falado como tendo entendimento. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, vós lereis: mas, como está escrito, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui vedes um entendimento. Um poder de conhecimento é atribuído ao Espírito Santo. Agora, se houver aqui pessoas cujas mentes são de tão preposterosa compleição que atribuiriam um atributo a outro e falariam de uma mera influência tendo entendimento, então eu abandono todo o argumento. Mas creio que todo homem racional admitirá que, quando algo é falado como tendo um entendimento, deve ser uma existência, deve, de fato, ser uma pessoa. No 12º capítulo, versículo 11 da mesma epístola, encontrareis uma vontade atribuída ao Espírito Santo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como lhe apraz. Assim é claro que o Espírito tem uma vontade. Ele não vem de Deus simplesmente à vontade de Deus, mas tem uma vontade própria, que está sempre em harmonia com a vontade do infinito Jeová, mas é, não obstante, distinta e separada. Portanto, eu digo que ele é uma pessoa. Em outro texto, poder é atribuído ao Espírito Santo, e poder é uma coisa que só pode ser atribuída a uma existência. Em Romanos 15:13 está escrito: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Não preciso insistir nisso, porque é evidente por si mesmo que onde quer que encontreis entendimento, vontade e poder, deveis também encontrar uma existência. Não pode ser um mero atributo, não pode ser uma metáfora, não pode ser uma influência personificada, mas deve ser uma pessoa. Mas tem uma prova que talvez será mais convincente para vós do que qualquer outra. Atos e feitos são atribuídos ao Espírito Santo, portanto, ele deve ser uma pessoa. Vós ledes no primeiro capítulo do livro de Gênesis que o Espírito pairou sobre a face da terra, quando ela ainda era toda desordem e confusão. Este mundo foi uma vez uma massa de matéria caótica. Não havia ordem, era como o vale das trevas e da sombra da morte. Deus, o Espírito Santo, estendeu suas asas sobre ela. Ele semeou as sementes da vida nela. Os germes dos quais todos os seres surgiram foram implantados por ele. Ele impregnou a terra de modo que ela se tornou capaz de vida. Agora deve ter sido uma pessoa que trouxe ordem da confusão. Deve ter sido uma existência que pairou sobre este mundo e o fez o que agora é. Mas não lemos nas Escrituras algo mais do Espírito Santo? Sim, somos informados que homens santos de antigamente falaram movidos pelo Espírito Santo. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, o Espírito Santo moveu sua mão. Quando Davi escreveu os Salmos e tocou doce música em sua harpa, foi o Espírito Santo que deu a seus dedos seu movimento seráfico. Quando Salomão deixou cair de seus lábios as palavras dos provérbios de sabedoria, ou quando ele entoou os cânticos de amor, foi o Espírito Santo que lhe deu palavras de conhecimento e hinos de êxtase. Ah, e que fogo foi aquele que tocou os lábios do eloquente Isaías? Que mão foi aquela que veio sobre Daniel? Que poder foi aquele que fez Jeremias tão lamentoso em sua dor? Ou que foi aquilo que alou Ezequiel e o fez como uma águia voar para mistérios altos e ver o poderoso desconhecido além do nosso alcance? Quem foi que fez Amós o boiadeiro um profeta? Quem ensinou o rude Ageu a pronunciar suas sentenças trovejantes?
Quem mostrou a Abacuque os cavalos de Jeová marchando através das águas? Ou quem acendeu a eloquência ardente de Naum? Quem fez Malaquias fechar o livro com o murmúrio da palavra maldição? Quem esteve em cada um deles, senão o Espírito Santo? E não deve ter sido uma pessoa que falou em e através destas antigas testemunhas? Devemos crer nisso. Não podemos evitar crer nisso quando recordamos que homens santos de antigamente falaram movidos pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo cessou de ter influência sobre os homens, encontramos que ainda ele trata com seus ministros e com todos os seus santos. Voltai-vos para os Atos e encontrareis que o Espírito Santo disse: Separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra. Eu nunca ouvi falar de um atributo dizendo tal coisa. O Espírito Santo disse a Pedro: Vai ao centurião e o que eu purifiquei, não chames tu comum. O Espírito Santo arrebatou Filipe depois que ele batizou o eunuco e o levou a outro lugar. E o Espírito Santo disse a Paulo: Não vais àquela cidade, mas vira para outra. E sabemos que o Espírito Santo foi mentido por Ananias e Safira, quando foi dito: Não mentiste aos homens, mas a Deus. Novamente, aquele poder que sentimos todo dia nós que somos chamados a pregar. Aquele maravilhoso encanto que torna nossos lábios tão potentes. Aquele poder que nos dá pensamentos que são como pássaros de uma região distante, não os nativos de nossa alma. Aquela influência que eu às vezes estranhamente sinto, que se não me dá poesia e eloquência, dá-me um poder que nunca senti antes e me eleva acima do meu semelhante. Aquela majestade com a qual ele veste seus ministros, até que no meio da batalha eles clamam, ahá, como o cavalo de guerra de Jó, e se movem como leviatãs nas águas. Aquele poder que nos dá domínio sobre os homens e os faz sentar e ouvir, como se seus ouvidos estivessem acorrentados, como se estivessem encantados pela vara de algum mágico. Aquele poder deve vir de uma pessoa, deve vir do Espírito Santo. Mas não está dito nas Escrituras, e não sentimos nós, queridos irmãos, que é o Espírito Santo quem regenera a alma? É o Espírito Santo quem nos vivifica. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É o Espírito Santo quem implanta o primeiro germe de vida, convencendo-nos de pecado, de justiça e de juízo vindouro. E não é o Espírito Santo quem, depois que aquela chama é acesa, ainda a abana com o sopro de sua boca e a mantém viva? Seu autor é seu preservador. Pode-se dizer que é o Espírito Santo quem luta nas almas dos homens, que é o Espírito Santo quem os traz ao pé do Sinai e depois os guia para o doce lugar chamado Calvário. Pode-se dizer que ele faz todas estas coisas e ainda não é uma pessoa? Pode ser dito, mas deve ser dito por tolos, pois ele nunca pode ser um homem sábio quem considera que estas coisas podem ser feitas por qualquer outro que não uma pessoa gloriosa, uma existência divina. Permiti-me dar-vos mais uma prova e terei terminado. Certos sentimentos são atribuídos ao Espírito Santo, que só podem ser compreendidos sob a suposição de que ele é realmente uma pessoa. No 4º capítulo de Efésios, versículo 30, está dito que o Espírito Santo pode ser entristecido. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Em Isaías 63:10, está dito que o Espírito Santo pode ser vexado. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Em Atos 7:51, lhe diz que o Espírito Santo pode ser resistido. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. E no 5º capítulo, 9º versículo do mesmo livro, encontrareis que o Espírito Santo pode ser tentado. Somos ali informados que Pedro disse a Ananias e Safira:
Por que concordastes em tentar o Espírito do Senhor? Agora, estas coisas não poderiam ser emoções que poderiam ser atribuídas a uma qualidade ou uma emanação. Elas devem ser compreendidas como relacionadas a uma pessoa. Uma influência não poderia ser entristecida. Deve ser uma pessoa que pode ser entristecida, vexada ou resistida. E agora, queridos irmãos, penso que estabeleci plenamente o ponto da personalidade do Espírito Santo. Permiti-me agora, muito seriamente, impressionar-vos com a absoluta necessidade de serdes sãos sobre a doutrina da Trindade. Conheci um homem, um bom ministro de Jesus Cristo ele é agora, e creio que era antes de se desviar para a heresia. Ele começou a duvidar da gloriosa divindade de nosso bendito Senhor, e por anos pregou a doutrina heterodoxa. Até que um dia aconteceu de ouvir um velho ministro muito excêntrico pregando do texto: "Mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios largos e correntes largas. Não entrará nele barco de remos, nem navio grande passará por ele. As tuas cordas estão soltas, não puderam bem firmar o mastro, nem estender a vela." Agora, disse o velho ministro, vós abandonais a Trindade, e vossas cordas estão soltas. Não podeis firmar vossos mastros. Uma vez abandonada a doutrina das três pessoas, e vossas cordas estão todas soltas, vosso mastro, que deveria ser um apoio para a vossa embarcação, é um mastro fraco e treme. Um evangelho sem uma Trindade é uma pirâmide construída sobre seu ápice. Um evangelho sem a Trindade é uma corda de areia que não pode se manter unida. Um evangelho sem a Trindade, então, de fato, Satanás pode derrubá-lo. Mas dai-me um evangelho com a Trindade, e o poder do inferno não prevalecerá contra ele. Nenhum homem pode derrubá-lo mais do que uma bolha poderia fender uma rocha, ou uma pena partir ao meio uma montanha. Obtende o pensamento das três pessoas e tereis a medula de toda a divindade. Apenas conhecei o Pai, e conhecei o Filho, e conhecei o Espírito Santo como um, e todas as coisas aparecerão claras. Esta é a chave de ouro para os segredos da natureza. Esta é a pista de seda dos labirintos do mistério. E aquele que entende isto, logo entenderá tanto quanto os mortais jamais podem saber. Segundo. Agora para o segundo ponto, a agência unida das três pessoas na obra de nossa salvação. Olhai para o texto e encontrareis todas as três pessoas mencionadas. Eu, isso é o Filho, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ali estão as três pessoas mencionadas, todas elas fazendo algo para nossa salvação. Eu rogarei, diz o Filho. Eu enviarei, diz o Pai. Eu consolarei, diz o Espírito Santo. Agora deixai-nos por alguns momentos discorrer sobre este tema maravilhoso, a unidade das três pessoas com relação ao grande propósito da salvação dos eleitos. Quando Deus primeiro fez o homem, ele disse: façamos o homem. Não faça-me, mas façamos o homem à nossa imagem. O Elohim do pacto disse um ao outro: façamos unidamente o Criador do homem. Assim, quando em eras há muito passadas, na eternidade, eles disseram: façamos salvar o homem. Não foi o Pai quem disse: deixai-me salvar o homem, mas as três pessoas conjuntamente disseram com um consentimento: façamos salvar o homem. É para mim uma fonte de doce conforto pensar que não é uma pessoa da Trindade que está engajada pela minha salvação. Não é simplesmente uma pessoa da divindade que vota que me redimirá, mas é uma gloriosa tríade de seres divinos, e os três declaram unidos: nós salvaremos o homem. Agora, observai aqui que cada pessoa é falada como realizando um ofício separado. Eu rogarei, diz o Filho. Isso é intercessão. Eu enviarei, diz o Pai. Isso é doação. Eu consolarei, diz o Espírito Santo. Isso é influência sobrenatural. Oh, se fosse possível para nós vermos as três pessoas da divindade,
Contemplaríamos uma delas de pé diante do trono, com mãos estendidas, clamando dia e noite: Ó Senhor, até quando? Contemplaríamos uma cingida com urim e tumim, pedras preciosas, nas quais estão escritos os 12 nomes das tribos de Israel. Contemplaríamos ele clamando a seu pai: Não esqueças tuas promessas, não esqueças teu pacto. Ouviríamos ele fazer menção de nossas dores e contar nossas tristezas em nosso favor, pois ele é nosso intercessor. E poderíamos contemplar o Pai. Não o veríamos um espectador indiferente e ocioso da intercessão do Filho, mas o veríamos com o ouvido atento, ouvindo cada palavra de Jesus e concedendo cada petição. Onde está o Espírito Santo o tempo todo? Ele está jazendo ocioso? Oh, não. Ele está pairando sobre a terra. E quando ele vê uma alma cansada, diz: Venha Jesus, ele te dará descanso. Quando ele contempla um olho cheio de lágrimas, ele enxuga as lágrimas e manda o pranteador olhar para o conforto na cruz. Quando ele vê o crente agitado pela tempestade, ele toma o leme de sua alma e fala a palavra de consolação. Ele ajuda os quebrantados de coração e liga suas feridas. E sempre em sua missão de misericórdia, ele voa ao redor do mundo, sendo presente em todo lugar. Contemplai como as 3 pessoas trabalham juntas. Não digais então: eu sou grato ao Filho. Assim deveis ser. Mas Deus o Filho não vos salva mais do que Deus o Pai. Não imagineis que Deus o Pai é um grande tirano e que Deus o Filho teve que morrer para torná-lo misericordioso. Não foi para fazer o amor do Pai fluir em direção ao seu povo. Oh, não! Um ama tanto quanto o outro. Os 3 são conjuntamente no grande propósito de resgatar os eleitos da condenação. Mas deveis notar outra coisa em meu texto, que mostrará a bendita unidade das 3. Uma pessoa promete à outra. O filho diz: Eu rogarei ao Pai. Muito bem, os discípulos poderiam ter dito: Podemos confiar em ti para isso. E ele vos enviará. Vede aqui o Filho assinando um vínculo em nome do Pai. Ele vos dará outro Consolador. Há um vínculo em nome do Espírito Santo também. E ele habitará convosco para sempre. Uma pessoa fala pela outra. E como poderiam se houvesse qualquer desacordo entre elas? Se uma quisesse salvar e a outra não, elas não poderiam prometer em nome uma da outra. Mas tudo o que o Filho diz, o Pai escuta. Tudo o que o Pai promete, o Espírito Santo realiza. E tudo o que o Espírito Santo injeta na alma, Deus o Pai cumpre. Assim os 3 juntos mutuamente prometem em nome um do outro. Há um vínculo com 3 nomes anexados: Pai, Filho e Espírito Santo. Por 3 coisas imutáveis, assim como por 2, o cristão é assegurado além do alcance da morte e do inferno. Uma trindade de seguranças, porque há uma trindade de Deus. Terceiro, nosso terceiro ponto é a habitação do Espírito Santo nos crentes. Agora, amados, estas primeiras 2 coisas foram matérias de pura doutrina. Este é o assunto da experiência. A habitação do Espírito Santo é um assunto tão profundo e tão tendo a ver com o homem interior que nenhuma alma será capaz verdadeiramente e realmente de compreender o que eu digo, a menos que tenha sido ensinada por Deus. Eu ouvi falar de um velho ministro que contou a um fellow de um dos colleges de Cambridge que ele entendia uma linguagem que nunca aprendeu em toda a sua vida. Eu não tenho, disse ele, nem mesmo um pouco de grego, e não sei latim. Mas graças a Deus eu posso falar a linguagem de Canaã, e isso é mais do que vós podeis. Assim, amados, eu falarei agora um pouco da linguagem de Canaã. Se não puderdes me compreender, temo muito que seja porque não sois de extração israelita. Não sois filho de Deus, nem herdeiro do reino dos céus. Somos informados no texto que Jesus enviaria o Consolador, que habitaria nos santos para sempre, que habitaria com eles e estaria neles. O velho Inácio, o Mártir, costumava chamar-se Teóforo, ou o portador de Deus, porque, disse ele, eu levo comigo o Espírito Santo.
e verdadeiramente todo cristão é um portador de Deus. Não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Pois ele habita em vós. Aquele homem não é cristão que não é sujeito à habitação do Espírito Santo. Ele pode falar bem, pode entender teologia e ser um calvinista sólido. Ele será o filho da natureza bem vestido, mas não o filho vivo. Ele pode ser um homem de intelecto tão profundo, alma tão gigantesca, mente tão compreensiva e imaginação tão elevada que mergulhe em todos os segredos da natureza, possa conhecer o caminho que o olho da águia não viu e ir a profundezas onde o olhar dos mortais não alcança, mas não será um cristão com todo o seu conhecimento. Não será filho de Deus com todas as suas pesquisas, a menos que entenda o que é ter o Espírito Santo habitando nele e habitando nele, sim, e isso para sempre. Algumas pessoas chamam isso de fanatismo e dizem: vós sois quacre, por que não seguis George Fox? Bem, não nos importamos muito com isso. Seguiríamos qualquer um que seguisse o Espírito Santo. Mesmo ele, com todas as suas excentricidades, não duvido, em muitos casos foi realmente inspirado pelo Espírito Santo. E sempre que encontro um homem em quem repousa o Espírito de Deus, o Espírito dentro de mim salta para ouvir o Espírito dentro dele, e ele sente que somos um. O Espírito de Deus em uma alma cristã reconhece o Espírito em outra. Eu me lembro de falar com um homem bom, como creio que ele era, que insistia que era impossível para nós saber se tínhamos o Espírito Santo dentro de nós ou não. Eu gostaria que ele estivesse aqui esta manhã, porque leria este versículo para ele. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ah, vós pensais que não podeis dizer se tendes o Espírito Santo ou não? Posso eu dizer se estou vivo ou não? Se eu fosse tocado por eletricidade, poderia eu dizer se fui ou não? Suponho que sim. O choque seria forte o suficiente para me fazer saber onde eu estava. Assim, se eu tenho Deus dentro de mim, se tenho a Deidade tabernaculando em meu peito, se tenho Deus, o Espírito Santo, repousando em meu coração e fazendo de meu corpo um templo, pensais que não saberei? Chamai isso de fanatismo se quiserdes, mas confio que há alguns de nós que sabem o que é estar sempre ou geralmente sob a influência do Espírito Santo. Sempre em um sentido, geralmente em outro. Quando temos dificuldades, pedimos a direção do Espírito Santo. Quando não entendemos uma porção das Sagradas Escrituras, pedimos a Deus, o Espírito Santo, que brilhe sobre nós. Quando estamos deprimidos, o Espírito Santo nos consola. Vós não podeis dizer qual é o poder maravilhoso da habitação do Espírito Santo, como ele puxa para trás a mão do santo quando ele tocaria a coisa proibida, como ele o impele a fazer um pacto com seus olhos, como ele liga seus pés para que não caiam em um caminho escorregadio, como ele restringe seu coração e o guarda da tentação. Ó vós que nada sabeis da habitação do Espírito Santo, não o desprezeis. Ó, não desprezeis o Espírito Santo, pois é o pecado imperdoável. Aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas aquele que falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, tremei, para que em alguma coisa não desprezeis as influências do Espírito Santo. Mas antes de fechar este ponto, há uma pequena palavra que me agrada muito, que é para sempre. Vós sabias que eu não perderia isso. Tinhas certeza de que eu não poderia deixá-lo passar sem observação. Habitará convosco para sempre. Eu gostaria de ter um arminiano aqui para terminar meu sermão. Imagino vê-lo pegando aquela palavra para sempre. Ele diria, para sempre. Ele teria que gaguejar e tropeçar, pois nunca poderia tirá-la de uma vez. Ele poderia ficar e puxá-la, e por fim teria que dizer, a tradução está errada. E então suponho que o pobre homem teria que provar que o original também estava errado. Ah, mas bendito seja Deus, podemos lê-lo. Ele habitará convosco para sempre. Uma vez,
Dai-me o Espírito Santo, e eu nunca o perderei, até que para sempre tenha se esgotado, até que a eternidade tenha girado seus círculos eternos. Agora temos de fechar com uma breve observação sobre a razão pela qual o mundo rejeita o Espírito Santo. Está dito: a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós sabeis o que às vezes se entende por o mundo? Aqueles que Deus, em sua maravilhosa soberania, passou por alto quando escolheu seu povo, os preteridos, aqueles passados por alto na preterição maravilhosa de Deus, não os reprovados que foram condenados à condenação por algum decreto terrível, mas aqueles passados por alto por Deus quando Ele escolheu seus eleitos. Estes não podem receber o Espírito. Novamente, significa todos em estado carnal não são capazes de obter para si mesmos esta influência divina. E assim é verdade. A quem o mundo não pode receber. O mundo não regenerado de pecadores despreza o Espírito Santo, porque não o vê. Sim, creio que esta é a grande razão secreta pela qual muitos riem da ideia da existência do Espírito Santo, porque não o veem. Vós dizeis ao mundano: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ele diz: eu não posso vê-lo. Ele quer que seja algo tangível, uma coisa que ele possa reconhecer com seus sentidos. Já ouvistes o argumento usado por um bom velho cristão contra um médico infiel? O médico disse que não havia alma e perguntou: viste alguma vez uma alma? Não, disse o cristão. Ouviste alguma vez uma alma? Não. Cheiraste alguma vez uma alma? Não. Provaste alguma vez uma alma? Não. Sentiste alguma vez uma alma? Sim, disse o homem. Sinto que tenho uma dentro de mim. Bem, disse o médico, há 4 sentidos contra 1. Só tens um do teu lado. Muito bem, disse o cristão. Viste alguma vez uma dor? Não. Ouviste alguma vez uma dor? Não. Cheiraste alguma vez uma dor? Não. Provaste alguma vez uma dor? Não. Sentiste alguma vez uma dor? Sim. E isso é suficiente, suponho, para provar que há uma dor? Sim. Assim o mundano diz que não há Espírito Santo, porque não pode vê-lo. Bem, mas nós o sentimos. Vós dizeis que isso é fanatismo e que nós nunca o sentimos. Suponde que me digais que o mel é amargo. Eu respondo: não, tenho certeza de que não provastes. Assim com o Espírito Santo. Se vós apenas sentisseis sua influência, nunca mais diríeis que não há Espírito Santo, porque não podeis vê-lo. Não há muitas coisas, mesmo na natureza, que não podemos ver? Já vistes o vento? Não, mas sabeis que há vento, quando contemplais o furacão lançando as ondas e derrubando as habitações dos homens, ou quando no suave zéfiro da tarde ele beija as flores e faz as gotas de orvalho pendurarem em coroas de pérolas ao redor da rosa. Já vistes eletricidade? Não, mas sabeis que existe tal coisa, pois ela viaja ao longo dos fios por milhares de milhas e leva nossas mensagens. Embora não possais ver a coisa em si, sabeis que existe. Assim deveis crer que há um Espírito Santo trabalhando em nós, tanto para querer como para fazer, mesmo que esteja além dos nossos sentidos. Mas a última razão pela qual os homens mundanos riem da doutrina do Espírito Santo é porque não o conhecem. Se eles o conhecessem por experiência de coração e se reconhecessem sua agência na alma, se eles tivessem sido tocados por ele, se tivessem sido feitos a tremer sob um senso de pecado, se seus corações tivessem sido derretidos, eles nunca teriam duvidado da existência do Espírito Santo. E agora, amados, diz: ele habita convosco e estará em vós. Fecharemos com esta doce recordação: o Espírito Santo habita em todos os crentes e estará com eles. Uma palavra de comentário e conselho aos santos de Deus e aos pecadores, e termino. Santos do Senhor, vós ouvistes esta manhã que Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa. Vós o tivestes provado para vossas almas. O que se segue disso? Segue-se quão erneste deveis ser em oração ao Espírito Santo,
assim como pelo Espírito Santo. Deixai-me dizer que esta é uma inferência que vós deveis levantar vossas orações ao Espírito Santo, que vós deveis clamar earnestamente a Ele, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Vede esta massa de pessoas, o que a converterá? Vede esta multidão, quem fará minha influência penetrar através da massa? Vós sabeis que este lugar agora tem uma influência poderosa, e Deus nos abençoando terá uma influência não só sobre esta cidade, mas sobre a Inglaterra em geral, pois agora desfrutamos da imprensa assim como do púlpito, e certamente, eu diria antes do fim do ano, mais de 200.000 de minhas produções serão espalhadas pela terra, palavras proferidas por meus lábios ou escritas por minha pena. Mas como esta influência pode ser tornada para o bem? Como a glória de Deus pode ser promovida por ela? Somente por oração incessante pelo Espírito Santo, por constantemente chamar a influência do Espírito Santo sobre nós. Queremos que ele repouse sobre cada página que é impressa e sobre cada palavra que é proferida. Sejamos então duplamente earnest em suplicar ao Espírito Santo que venha e reconheça nossos trabalhos, para que toda a igreja em geral seja avivada por isso, e não somente nós mesmos, mas o mundo inteiro compartilhe do benefício. Então, aos ímpios, tenho esta única palavra de encerramento a dizer: sede sempre cuidadosos como falais do Espírito Santo. Eu não sei o que é o pecado imperdoável, e não penso que qualquer homem o entenda, mas é algo como isto: aquele que falar uma palavra contra o Espírito Santo, isso nunca lhe será perdoado. Eu não sei o que isso significa, mas andai com cuidado. Há perigo, há um poço que nossa ignorância cobriu com areia. Andai com cuidado, podeis estar nele antes da próxima hora. Se há alguma contenda em vosso coração hoje, talvez vós ireis à taverna e a esqueçais. Talvez haja alguma voz falando em vossa alma, e vós a afastareis. Eu não vos digo que estareis resistindo ao Espírito Santo e cometendo o pecado imperdoável, mas está em algum lugar ali. Sede muito cuidadosos. Não há crime na terra tão negro quanto o crime contra o Espírito Santo. Podeis blasfemar o Pai e sereis condenado por isso, a menos que vos arrependais. Podeis blasfemar o Filho e o inferno será vossa porção, a menos que sejais perdoados. Mas blasfemar o Espírito Santo, e assim diz o Senhor, não há perdão, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Eu não posso vos dizer o que é, não professo entender, mas ali está. É o sinal de perigo. Pare, homem, pare. Se tendes desprezado o Espírito Santo, se tendes rido de suas revelações e escarnecido do que os cristãos chamam sua influência, eu vos suplico, pare. Esta manhã ponderai seriamente. Talvez alguns de vós tenhais realmente cometido o pecado imperdoável. Pare. Deixai o medo vos parar. Sentai-vos. Não corrais tão precipitadamente como tendes feito, Jeú. Afrouxai vossas rédeas. Vós que sois tão pródigo em pecado. Vós que proferistes palavras tão duras contra a Trindade. Pare. Isso nos faz todos parar. Isso nos faz todos puxar e dizer, não tenho eu talvez feito assim? Pensemos nisso, e não trivializemos em nenhum momento, nem com as palavras, nem com os atos de Deus, o Espírito Santo. Amém. Tomado do The Metropolitan Tabernacle Pulpit C.H. Spurgeon Collection. Apenas mudanças necessárias foram feitas, como correção de erros de ortografia, alguns usos de pontuação, capitalização de pronomes da divindade e atualização mínima de algumas palavras arcaicas. O conteúdo é integral. Recursos adicionais baseados na Bíblia estão disponíveis em www.spurgeonjames.org.